Fala galerinha, belezinha? Galerinha, vamos para mais uma semana de resolução de exercícios? Nessa videoaula eu quero resolver com vocês os exercícios da semana 3 do PET volume 2 de Física, belezinha? Então vamos lá! Galerinha, então como combinado, como falado, nessa semana eu vou resolver com vocês a semana 3 do PET volume 2 de Física. E a nossa primeira questão, uma questão do Enem, e ela fala o seguinte. Em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Então aí aqui você tem o gráfico bonitinho que representa o desempenho desse corredor, né? Então quando a gente olha para esse gráfico, nós vemos que a velocidade desse gráfico, ora aumenta, durante um certo intervalo de tempo permanece constante e depois a velocidade começa a diminuir. Aí ele quer saber o seguinte, baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante? Então é o seguinte, pessoal, para a gente responder essa pergunta, a gente tem que olhar no nosso gráfico, onde nesse gráfico eu vou ter aproximadamente uma linha reta. Então quando eu olho para esse gráfico aqui, eu vejo que no intervalo de tempo de aproximadamente 5 segundos até 8 segundos, a minha velocidade ela permanece constante e diferente de zero. Então a gente diz o seguinte, que de 5 a 8 segundos a velocidade do atleta é constante. Então a alternativa correta só pode ser a letra C de casa. Beleza? Nossa segunda questão, pessoal, fala o seguinte. Os gráficos na figura representam as posições de dois veículos A e B, deslocando-se sobre uma estrada retilínea em função do tempo. A partir desses gráficos, é possível concluir que, no intervalo de 0 a t, aí a gente vai para as nossas alternativas. Então eu tenho aqui os gráficos, tá? Tanto do automóvel do carro A quanto do carro B. Primeira questão, primeira afirmação, letra A. A velocidade do veículo A é maior que a velocidade do veículo B? Então presta atenção aqui numa coisa. Se você olhar para essas duas retas, tá? Tanto a do veículo A quanto a do veículo B, você vai perceber que a inclinação dessas retas em relação ao eixo X é a mesma. Tá? Então a gente pode dizer com toda certeza que a velocidade desses veículos, tanto A quanto B, são as mesmas. Na letra B, pessoal, o que ele está falando? A aceleração do veículo A é maior que a do veículo B. Também é uma questão falsa, uma alternativa falsa. Se as velocidades são as mesmas e está ocorrendo no mesmo intervalo de tempo, a aceleração também é a mesma. Então a alternativa A e B são incorretas. Agora olha a letra C. O veículo A está se deslocando à frente do veículo B. Para a gente ver isso aqui é só a gente olhar o gráfico. Então quando eu olho aqui, por exemplo, para o meu veículo B, eu vejo que ele partiu de onde? Da posição 0. E o meu veículo A, ele partiu de uma posição à frente. Então como a velocidade é a mesma e a aceleração é a mesma, então a gente pode dizer com toda certeza que o veículo A está deslocando à frente do veículo B. Então a alternativa correta é sim a letra C. Por que eu estou afirmando isso com toda certeza? Porque olha a letra D. Os veículos A e B estão se deslocando um do lado do outro? Não. O veículo A está na frente do veículo B. Então a alternativa correta só pode ser a letra C de casa. Beleza? Pessoal, vamos para a nossa terceira questão. A terceira questão fala o seguinte. O gráfico mostra a variação da posição de uma partícula em função do tempo. Analisando o gráfico, é correto afirmar... Então presta atenção, só de olhar para o nosso gráfico aqui, eu já percebo que esse gráfico é um gráfico de movimento uniforme. Por que eu sei que meu gráfico é um gráfico de movimento uniforme? Porque o meu gráfico é uma linha reta. Mais especificamente, é uma linha reta crescente, o que indica que o meu movimento é um movimento uniforme e progressivo. Então, com base nisso, pessoal, vamos olhar aqui as nossas alternativas. Letra A. É nulo o deslocamento da partícula de 0 a 15 segundos? Não. De 0 a 15 segundos eu tenho um deslocamento que está acontecendo a favor da orientação da trajetória. E ele não é nulo. Ele é progressivo. Letra B. A velocidade da partícula é negativa entre 0 e 10 segundos? Também não.
Se o meu movimento é um movimento progressivo, a minha velocidade é positiva. Agora olha a letra C. A aceleração da partícula vale 20 metros por segundo ao quadrado? Não. Se o meu movimento é um movimento uniforme, a minha aceleração é zero. Então a alternativa C também está errada. Agora olha a letra D. A velocidade da partícula é nula no instante 10 segundos? Também não. Tá? No instante 10 segundos, ele está passando pela origem da trajetória. Mas a minha velocidade da partícula não é nula. Agora olha a letra E. A velocidade da partícula é constante e vale 20 metros por segundo? Sim, a velocidade é constante, porque eu tenho um movimento uniforme. Agora ela vale 20 metros por segundo? Não sei, eu tenho que calcular. Então, para fazer o cálculo, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar a equação da velocidade. Então, V é igual a ΔS sobre ΔT. Então vai ficar V é igual. Vou pegar qualquer deslocamento, qualquer intervalo de tempo aqui. Então vou pegar de 10 a 20 segundos. Então eu tenho de 10 a 20 segundos, eu tenho um deslocamento de 200 metros. E esses 200 metros, ele vai percorrer esses 200 metros no intervalo de tempo de 10 segundos, que é de 10 a 20 segundos. Então, ou seja, corto o zero aqui, 20 dividido por 1 é igual a 20. Então a velocidade dessa partícula ela é constante, porque o meu movimento é um movimento uniforme, e vale 20 metros por segundo. Então a alternativa correta só pode ser o quê? A letra E de escola. Beleza? Galerinha, agora olha essa questão número 4. O gráfico da velocidade em função do tempo de um ciclista que se move ao longo de uma pista retilínea é mostrado a seguir. Então aqui eu tenho um gráfico da velocidade em função do tempo. Então, só de olhar para o gráfico, eu já estou vendo que o meu gráfico representa um movimento uniformemente variado. Beleza? Considerando que ele mantém a mesma aceleração entre os instantes de 0 a 7 segundos, determine a distância percorrida nesse intervalo de tempo e expresse a sua resposta em metros. Eu já falei para vocês nas nossas videoaulas que para encontrar a distância percorrida ou o deslocamento através de um gráfico da velocidade em função do tempo, é só calcular a área do gráfico. Só que esse gráfico está me dando o tempo de 0 a 4 segundos. Eu não tenho de 0 a 7 segundos. Então, para a gente poder determinar esse deslocamento, essa distância percorrida de 0 a 7 segundos, a gente vai utilizar a equação do sorvetão, que é ΔS, que é igual a V0T mais AT ao quadrado, isso aqui tudo dividido por 2. Eu tenho a minha velocidade inicial, que vale 4. Eu tenho o meu intervalo de tempo, que vale 7 segundos, mas eu não tenho a aceleração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar a aceleração. Para encontrar a aceleração, é só eu pegar a minha variação de velocidade e dividir pela minha variação de tempo. Então, eu tenho aqui a minha variação de velocidade e aqui eu tenho a minha variação de tempo. Então, ou seja, de 4 a 12 metros por segundo, então quer dizer que a minha velocidade variou 8 metros por segundo. Em um intervalo de tempo de 4 segundos. Então, a aceleração do movimento ela é constante e vale 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar essa aceleração na minha equação do sorvetão. Então, vai ficar ΔS é igual, velocidade inicial é 4 vezes 7, mais 2 vezes 7 ao quadrado, dividido por 2. Corto 2 com 2 para facilitar a nossa vida. Então, ΔS vai ser igual a quanto? 4 vezes 7, 28, mais 49, que é 7 ao quadrado. Então, o deslocamento desse ciclista de 0 a 7 segundos vai ser igual a quanto? A 77 metros. Essa é, então, a nossa resposta. Beleza? Pessoal, agora a nossa quinta e última questão. A quinta e última questão fala o seguinte. O gráfico representa a velocidade em função do tempo de uma pequena esfera em movimento retilíneo. Em t igual a 0, a esfera se encontra na origem da trajetória. Aqui. Qual das alternativas seguintes apresenta corretamente os gráficos da aceleração em função do tempo e do espaço em função do tempo? Então vamos analisar o nosso gráfico aqui. Olha para o gráfico. De 0 a T1, a velocidade aumentou. Então, se a minha velocidade aumentou, significa dizer que a minha aceleração é positiva.
De T1 até T2, a minha velocidade ela permaneceu constante, o que significa dizer que o meu movimento foi uniforme, então a minha aceleração é igual a zero. De T2 até T3, a minha velocidade diminuiu, o que indica que a minha aceleração foi negativa. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos analisar os gráficos da aceleração em função do tempo, que são esses roxinhos aqui, beleza? Então de 0 a T1, a minha aceleração é positiva. Na letra A, está falando que é negativa, então na letra A, a gente já vai descartar. Na letra A é falso. Agora olha a letra B. De 0 a T1, aceleração positiva? Beleza. De T1 a T2, aceleração negativa? Também tá beleza. De T2 a T3, aceleração negativa? Belezinha. Então a B é uma possível resposta certa. Olha a letra C. De 0 a T1, eu tenho uma aceleração positiva. Então aqui na letra C de cara já está tudo errado. Não tem nem aceleração igual a zero. Então a letra C também já está errada. Olha a letra D. A letra D, eu tenho aceleração positiva, eu tenho aceleração igual a zero e eu tenho aqui uma aceleração negativa. Então é uma possível resposta correta. Agora olha a letra E. Eu também não tenho nenhuma aceleração igual a zero. Então aqui a letra E também é falso. Então a nossa resposta só pode ser a letra B ou a letra D. Para a gente analisar, para saber se é a letra B ou a letra D, agora a gente vai partir para o gráfico da posição em função do tempo. Então, quando eu olho para o gráfico da posição em função do tempo, o meu movimento ele é um movimento o quê? Uniformemente variado. Então, ele não é uma linha reta em nenhum momento. Então, ou seja, o único gráfico que representa uma curva, que é dado pela equação do sorvetão, é a letra D. Então, a alternativa correta a essa questão só pode ser o quê? A letra D de dado. Belezinha? Galerinha, eu vou encerrar com vocês então essa nossa videoaula. Espero que tenha ficado claro para todos, tá? A correção dos exercícios. Um abraço, fica com Deus e até as nossas próximas videoaulas. Tchau, tchau! About you now.